Uma boa noite a todos vocês. Pastor eu não sou só graduado em teologia e letras, né? Peraí que tá repetido aqui, deixa eu fechar meu áudio aqui. Eu já ajeito aqui. Pronto. Tá tudo no jeito aqui agora. Agora vai. Sou só graduado em teologia e letras. Atuo como professor de ensino religioso, né, em 2 escolas, Colégio Adventista de Viliara, Colégio Adventista da Lapa. O Bruno aqui que nos acompanha, ele é da área de tecnologia, um amigo, estudioso da Palavra de Deus, um leitor assim profícuo, tremendo. E nós temos aqui o privilégio de apresentar a vocês aqui, né, o doutor não, que doutor? O cara estudou pra caramba, é pós-doutor Marcos Herber, que doutor? Doutor é outro, meu filho, já está no passado, pretérito perfeito. Dr. Marcos Erbelin, pós-doutor Marcos Erbelin, né? Ele se formou em doutorado pela Unicamp, né? É um pós-doutor pela Universidade de Purdue nos Estados Unidos, né? É membro da Academia Brasileira de Ciências, gente. Imagina aí o calibre do homem, né? Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, é coordenador do Centro de Pesquisas e Ciências de Fé e Sociedade, né? Ele recebeu, gente, a medalha Thomson, né? É uma medalha internacional, é o maior prêmio que um estudioso da área de espectrometria de massas, né, pode receber. Então, o currículo dele já fala por si só. E nós aqui do canal Escritura, trabalhamos com os nossos alunos aqui a questão do criacionismo e as evidências da Bíblia relacionada à razão. Só que eu, como graduado em teologia e graduado em letras, só posso falar com autoridade dentro desse escopo. O Bruno, na área de tecnologia. E aí tem um cara da ciência que pode falar, e aí o povo vai ter que respeitar, né? Então, a gente convidou aqui o Dr. Eberlin para que ele pudesse estar falando aqui conosco, né? E neste momento, nós vamos iniciar. Eu não sei se você prefere primeiro você fazer sua apresentação em PowerPoint, depois a gente faz as perguntas, ou então a gente começa com as perguntas e depois você faz a apresentação. O que você acha, Evelyn? Tá mutado aí. Tá mutado. Isso, acho que vamos com a apresentação primeiro, né, Weder? Sim, e Bruno, acho que sim. Então, ok, você já está como co-host, pode compartilhar seu PowerPoint aí e poder falar, a palavra é sua. Primeiro, boa noite a todos, pastor Weder e o Bruno. É um privilégio muito grande estar com vocês, meus queridos irmãos em Cristo, e principalmente compartilhando as verdades científicas de que há um Deus que fez todas as coisas e as fez prontas. E tem gente que aí acha que Deus é o Deus do devagarinho, né? Que fez lenta, gradual e sucessivamente. Tem gente que não crê em Deus e acha que uma grande explosão fez o universo. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu a primeira ameba, que foi evoluindo até nas amebas evoluídas que estão por aí. 3 delas estão aqui com a gente hoje. Quer dizer, eu e mais 2, né? Amebas evoluídas. E vamos, então, falar um pouco sobre o que as evidências demonstram sobre essa grande questão. Porque Paulo diz, né, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, os seus caracteres, né, os seus atributos, né, como ele se revelam na natureza. E, então, se investigarmos a física, a química, a cosmologia, deveríamos encontrar sinais claros, né, de que uma mente inteligente nos fez. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, um pouquinho da minha experiência como cientista nessa área e como que a gente pode, né, a partir das evidências, chegar a uma conclusão um pouco mais fundamentada em dados sobre as nossas origens. Então, a palestra, mais ou menos uns 30, 40 minutos, quero rapidamente compartilhar com vocês por que quando você entende que há um Deus,
quando você entende que Deus fez todas as coisas, que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós estamos do lado da ciência, a sua mais pura essência. E uma ciência corroborada por evidências. Completamente diferente do que você vai ouvir por aí, né? Vão ouvir que o pessoal do design inteligente, que defende que foi uma mente inteligente, é pseudocientista, herege, ignorantes, fanáticos, religiosos, e que a boa ciência estaria do outro lado, né? Mas é tudo invertido, né? Fake news, é tudo contrário. A ciência do outro lado acha que dinossauro com vontade de voar virou canário, que um mamífero qualquer com saudade do mar, né, nadando de boca aberta, retorna ao mar na forma de baleia, que uma grande explosão pega o nada para nada por nada e, bum, do nada faz o tudo. Ciência, na sua mais pura essência, corroborada por evidências, é a ciência que entende que uma mente inteligente fez todas as coisas. E quando você põe boa filosofia e boa teologia em cima desse achado, você se torna um criacionista, acha que foi Deus mesmo, Deus bíblico. É isso que nós vamos falar hoje para vocês. Então vamos lá, olha, vou percorrer aqui por uns 30, 40 minutos as evidências. O que nós... queria começar com esse quadro, né? Você já deve ter ouvido falar que Rodin retratou Dante Alighieri, da Divina Comédia. Ele estaria na porta do inferno, meditando, né? Na forma dessa estatueta aqui, o Pensador. É famosíssima, né? Essa estatueta de Rodin. E a gente fica imaginando o que Dante Alighieri poderia estar na porta do inferno pensando sobre. Provavelmente, né? Uma das hipóteses é que ele estivesse, que eu acho, né? É que ele estivesse meditando sobre as suas origens na porta do inferno. E ele poderia estar pensando, né? Quais seriam as opções? Olha, né? Fui criado à imagem e semelhança de um grande Deus, opção A. Opção B, evoluí de uma ameba à la Darwin e os chimpanzés são meus primos. C, evoluí, mas Deus guiou a evolução. Qual será, né, a resposta? O pensador ali estava pensando, meditando, tentando encontrar evidências, encontrar indicações, dicas. Será que o universo, será que a vida, o que eles mostrariam ao homem sobre as suas origens? Então, será que foi Deus que nos fez? A sua imagem e semelhança? Será que evoluímos num processo lento, gradual e sucessivo? O universo nos formou sem querer fazer, aquela grande explosão, formou o universo, surgiu a primeira ameba que foi evoluindo. E será que temos, segundo Darwin, os chimpanzés como os nossos parentes? Ou será que podemos casar as duas hipóteses, né? As duas teorias? E Deus guiou a evolução. Qual será a melhor inferência? A que realmente está embasada, fundamentada, solidificada, construída sobre a rocha dos dados. Vamos lá, então, né? Olha, essa é a grande questão que nós, no Discovery Mackenzie, discutimos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, o NASP está ali, ó, grudadinha, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie criou aqui em São Paulo o Discovery Mackenzie, o núcleo que eu coordeno. É uma associação entre o Discovery Institute, nos Estados Unidos, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o azul do Discovery e o vermelho do Mackenzie. Então, essa associação azul com vermelho aqui deu origem ao Núcleo de Pesquisas Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade. O núcleo quer discutir as evidências científicas que nos guiariam através da boa fé, da fé alicerçada, solidificada, construída sobre a razão. Essa é a fé que nós queremos ter, né? A gente não quer crer em fada madrinha, chupa-cabra, outras coisas assim, né? Alucinações. Queremos crer ter uma fé alicerçada
na razão. E como que essa fé alicerçada na razão poderia influenciar a nossa sociedade? Bom, então vamos considerar a primeira hipótese. Vamos imaginar que o pensador está lá pensando sobre as suas origens e considerando, será que eu evoluí de uma meba ladável e os chimpanzés são meus primos? Será que realmente aquela grande explosão, o Big Bang, criou o universo e criou a vida? Será que esse acidente cósmico, né, há bilhões e bilhões de anos atrás, gerou o universo? Será que o nada por nada e para nada fez do nada o tudo? Vamos começar a avaliar essa questão, né? O pensador talvez estivesse meditando. Tive uma aula de física e o meu professor me disse que há 13 bilhões de anos atrás não existia nada, não existia matéria, não existia espaço, não existia tempo, não existia energia, portanto não existia nada. E que esse nada, olha o nada, né? O que é nada? Nada, né? Esse nada agora decide, olha, o nada decide, a fazer um universo. E esse nada pega o que para fazer o universo? Nada. E ele quer fazer o que com esse universo? Nada. E qual a sua intenção? Nenhuma. Né? E, pum, ele pega o nada do nada para nada e bum, faz o tudo. Será que há evidências seguras disso? Problemas e mais problemas. O máximo que o Big Bang poderia criar é uma nuvem gasosa em expansão, de átomos de hidrogênio e hélio. Aí o evolucionista vem e fala assim, não, porque matéria atrai matéria. E aí as moléculas de hidrogênio atrairiam moléculas de hidrogênio. É um erro crasso de química, né? A gente sabe que a gravidade é desprezível para átomos e moléculas. A massa é ínfima. E duas moléculas de hidrogênio se aproximando se repelem suas eletrosferas por eletromagnetismo. A força gravitacional é ínfima e a força repulsiva é muito, muito, muito superior. Então, nuvem gasosa em expansão se repele os átomos e as moléculas. Então, o máximo que o universo do Big Bang poderia ser é uma nuvem gasosa em expansão, um universo chato, não é? Universo sem graça, um universo gasoso diluído, que cada vez se dilui mais. Mas não, eles dizem que essa nuvem gasosa em expansão se contrai em estrelas, grandes massas de gás de altíssima pressão e temperatura, né, são comprimidas por forças que não se conhecem. E essas forças agora criam 2 trilhões de galáxias. Em cada uma dessas galáxias, 100 bilhões de estrelas, na média. Estrelas coloridas, emitindo numa região do espectro da radiação eletromagnética extremamente fina. Improvável que elas fossem coloridas, mas são coloridas. E nós, com o nosso olho, com a capacidade de enxergar 10 milhões de diferentes tonalidades de cores, enxergamos essas estrelas coloridas. O universo todo estruturado em galáxias, em sistemas solares. Aí a gente vai tirar uma foto do universo, né, com uma luz que se supõe que chegou aqui há 13 bilhões de anos. A galáxia está pronta, todo o universo pronto, estruturado. Então não há evidências de que existiu um universo em formação, um universo não estruturado que foi se estruturando a partir de uma nuvem gasosa em expansão. Se forma matéria no universo, mas deveria ser formado também a antimatéria, um próton e um antipróton, o elétron e o antielétron. A antimatéria simplesmente desapareceu. Metade do universo que essa explosão devia gerar simplesmente sumiu. Aí a matéria que deveria ter sido formada, a gente só encontrou 4%. Fazem os cálculos, deveria ter 96% de matéria que nunca se determinou ainda, não se encontrou. É a tal da matéria escura, o grande Saci Pererê. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu a matéria escura. Então falta matéria nesse universo que ninguém nunca viu. Já é uma matéria escura que a gente está aí para descobrir. Aí o que acontece?
A gente vê que as estrelas formam os elementos mais pesados, supernovas explodindo, hidrogênio e hélio agora são transformados em carbono, oxigênio, nitrogênio, todos os elementos da tabela periódica, uma periodicidade absurda, um ajuste fino magnífico, né, das propriedades físico-químicas do carbono, do oxigênio, do nitrogênio. E esses elementos mais pesados agora se agregam em rochas. Poeira forma rocha sólida. Aí de desgastar a rocha para formar poeira, tudo bem, mas pegar poeira para formar rocha sólida, não existe forças. E agora uma rocha incandescente, uma bola de rocha incandescente, imensa, o planeta Terra, esfria e ele não tem água. Aí diz que Júpiter atrai blocos de gelo e joga no planeta Terra, acerta, e agora a gente tem água aqui, dá aquelas... Nesse planeta, então, porque essa água chegou aqui, se forma uma sopa ácida, escaldante, venenosa, e aquela primeira ameba, né? A sua tataravó, aquela primeira ameba surge ali, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo em todos nós. Será que essa é uma boa história? Será que realmente bate com os dados? Foram ver a razão isotópica da água dos hidrometeoritos, simplesmente não bate com a razão isotópica da água da Terra. Tudo errado nesse modelo, tudo errado. Bom, e aí a gente fala, não, a evolução do cosmos ocorreu, mesmo com esses inúmeros problemas não, impossibilidades, uma evolução impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível, mas mesmo assim a gente crê que ocorreu, e diz que, olha, naquela sopa ácida escaldante, né, a vida surgiu porque a nossa atmosfera primordial, Stanley Miller já mostrou isso nos laboratórios, se você dá uma descarga elétrica, ela gera vida, ela forma os blocos fundamentais de vida que se organizaram para gerar a primeira forma de vida naquela sopa primordial. Será que isso é verdade? Aparece nos nossos livros de biologia, os experimentos de Stanley Miller, na sopa primordial. O Parin fez uma teoria, né, que Stanley Miller teria provado. Será? Será? Aí fomos olhar a atmosfera, ele usou metano, uma atmosfera redutora. A gente sabe hoje que o oxigênio, se essa atmosfera primitiva um dia existiu, deveria estar lá o oxigênio desde o início. E se tivesse oxigênio, nenhum dos compostos que Stanley Miller produziu seriam produzidos. Se não tivesse também, mesmo que produzisse, não teria camada de ozônio, então torraria. Então, os compostos, os blocos fundamentais da vida seriam oxidados ou seriam torrados pela radiação ultravioleta, pela falta da camada de ozônio. Então, tudo errado aqui, né? Tem N problemas. No meu livro, Fomos Planejados, eu discuto. Stanley Miller tirou os aminoácidos aqui que se formaram. Os aminoácidos que se formaram, tem vários que são essenciais para as nossas proteínas, que, por exemplo, trabalham nos sítios catalíticos que jamais foram obtidos dos experimentos de Stanley Miller. O meio que forma açúcares não forma bases nitrogenadas, o meio que forma bases nitrogenadas não forma açúcar, e a gente precisava de açúcar e bases nitrogenadas e aminoácidos para poder formar a vida. As moléculas não são puras, enantiomericamente puras, são misturas racêmicas. Então, tem uma lista muito grande de problemas que mostram que não só a evolução do cosmos, mas a evolução química são impossíveis. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Não preciso saber muita química para poder afirmar isso. Há um pouquinho de química você já percebe. A evolução espera que você não saiba química, porque a química é tudo, tudo é química, e quando você sabe um pouquinho de química, como eu sei um pouco de química, de cara você percebe que esses processos são impossíveis. Não é pouco provável, é impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível. Se você crê na evolução do cosmos, se você crê na evolução química, lamento te informar que você crê num processo impossível, impossível. Ele é impossibilitado pelas leis da química. Você crê em coisas que as leis da química proíbem. Eu tenho fé, né? Eu creio em milagres, mas milagres com santos, com capacidade de fazer esses milagres, né?
Milagre com santo. Milagre sem santo não dá para crer. Muito bem, mas o pessoal não só crê na evolução do cosmos, o pessoal não só crê na evolução química, em milagres sem santos. O pessoal também crê que aquela ameba, a primeira nossa tataravó, evoluiu agora numa árvore da vida, porque Darwin falou, e se Darwin falou é verdadeiro, não é? É o que trouxe racionalidade à raça humana, que aquela primeira ameba foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos, dando todas as diferentes formas de vida que habitam hoje esse planeta. Será? Será que isso é verdade? Quais são os processos, né, que Darwin um dia sugeriu que teriam formado, a partir daquela ameba primordial, as diferentes formas de vida nesse planeta? Bom, Darwin disse que seriam as variações, né? O neodarwinismo, com a genética de Mendel, agora diz que são as mutações nos nossos genomas. Selecionado pela seleção natural ao longo de milhões e milhões de anos. Será que isso é viável? O que a gente foi verificar? Olha, a seleção natural diz que é toda poderosa, mas é um conceito extremamente trivial. Seleção natural diz o seguinte, resumidamente: vantagens são vantajosas. Se você tiver uma vantagem, ela vai te dar uma vantagem. Olha só, como é trivial esse conceito. E como esse conceito em si não tem poder absolutamente nenhum. A seleção natural não tem poder absolutamente nenhum. Ela só diz que se uma vantagem surgir, ela trará uma vantagem. Olha, se uma vantagem surgir, ela trará uma vantagem. Realmente, a gente fica abismado de ver como que uma ciência consegue colocar um conceito extremamente trivial, né, se os biólogos estão me vendo e tudo mais. Gente, pensa bem no que vocês estão falando. Um conceito extremamente trivial é dito como todo-poderoso, que criou todas as diferentes formas de vida nesse planeta. Darwin diz que ele é o herói da racionalidade. Darwin disse assim, eu não consigo ver limites para o poder da seleção natural. Porque alguém vai falar assim, não, Marcos, a gente não fala que a seleção natural é toda poderosa. Não, Darwin falou. Eu não consigo ver limites para o poder da seleção natural. A seleção natural tem poder nenhum. Ela só diz que vantagens trariam vantagens. Isso é trivial, né? Todo mundo sabe. Só a seleção natural pode fazer alguma coisa? Pode, se uma vantagem aparecer. Para essa vantagem aparecer, precisaria de mutações benéficas e milhões de anos. Será que as mutações benéficas ocorreram nesse planeta? Eu falo isso no meu livro, Fomos Planejados, o Michael Behe fala isso na Caixa Preta de Darwin, eu falo no Foresight, e o Michael Behe fala no Darwin Devolves, a involução de Darwin, que acabamos de traduzir pelo Discovery Mackenzie e vamos lançar em fevereiro no Consciência Cristã. As mutações não causam absolutamente nenhuma novidade biológica em termos de sofisticação, de criação de novas proteínas, novos caminhos metabólicos, novas maquinarias. Mutações são defeitos, e defeitos causam defeitos. Olha só, olha no que as pessoas estão colocando a sua fé. Vantagens são vantajosas e defeitos causam defeitos. Defeitos causam defeitos. Nós já estudamos em laboratório a E. coli, uma bactéria, né, bastante conhecida, por 45 anos. Um pesquisador, sobrenome Lenski, todo dia no seu laboratório ele chegava e trocava o frasco, né, uma nova cultura. Há 45 anos, sequenciamos os genomas dessas bactérias por 65 mil gerações. E o que a gente descobriu? Mutações são mutações, causam defeitos, quebram genes, degradam, reduzem o potencial genético, a carga genética. Estudamos a malária no laboratório, Michael Behe fala sobre isso também no seu livro, Os Limites da Evolução, por mais de 40 anos. A gente sabe que as mutações não criam absolutamente nada novo. Novo em termos de novas proteínas funcionais, novos mecanismos metabólicos, alteram
diversificam, sim, mas não criam nada novo. E todo ser mutante é uma aberração. Seres mutantes são aberrações. A gente fala, nossa, evolution in action. O vírus do coronavírus evoluiu. Evoluiu? Se ele fosse um pássaro, se tivesse se transformado num vírus, tudo bem, um elefante se transformou num vírus, tudo bem, evolução. Mas coronavírus continua coronavírus. E o vírus evoluído que ataca hoje o ser humano é uma aberração. É uma degeneração do vírus original que é benéfico para o morcego, entendeu? O urso polar é evolution in action. O urso polar é uma aberração em relação ao urso pardo. Ele é degenerado. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de sintetizar um pigmento para o seu pelo. E agora ele é branco, perdeu a cor. Ele perdeu a capacidade que o urso pardo tem de acumular gordura com muita eficiência. Então, ele tem que comer muita foca. Se ele não tiver alimentação... Agora, no Ártico, tudo bem, nos polos, ele conseguiu condições para sobreviver, né, no Polo Norte. Sim, mas por quê? Porque as condições lhe foram benéficas, mas em termos do original, ele tem coisas a menos. Não sintetiza o pigmento e não armazena gordura com a eficiência do urso pardo. Então, o urso branco, o urso polar, é uma forma degenerada, uma aberração. Perdeu capacidade. Ele é menos, não é mais. Então, olha, o que aconteceu com os 3 santos da evolução. Seleção natural. Se eu tiver uma asa, o meu competidor não tiver asa, e se eu precisar voar para comer, talvez eu tenha uma vantagem, né, sobre a competição. Mas de onde veio a asa? Então, seleção natural sem as mutações, absolutamente não vai fazer nada. E ela só diz que vantagens são vantajosas. Mas as mutações nós já aprendemos. Hoje nós já sabemos, mutação não causa nenhum benefício em termos de novidades moleculares. Mutações quebram, degeneram. E o tempo? Milhões e milhões de anos. Olha, o que acontece com o tempo? Será que essas evidências, né, de que milhões e milhões de anos as formas de vida se transformaram desde aquela ameba primordial até as diferentes formas de vida do nosso planeta se verificam por aí? Esses milhões e milhões de anos são corroborados? A gente vai no registro fóssil e vê que não. Há um aparecimento explosivo da vida, as formas aparecem, algumas desaparecem quase inalteradas. Há uma inexistência de formas direcionais de mudanças direcionais fixas, as formas transicionais, e há uma redução do número de formas básicas de vida com maior diversificação das restantes. Na explosão cambriana, por exemplo, não tem vida, de repente, pum, as principais formas básicas de vida aparecem prontos no registro fóssil. Se você reduz todo o tempo que a vida se acredita existir nesse planeta para 24 horas, a explosão cambriana são 2 minutos, é um piscar de olhos. Na escala evolutiva, bum, a vida aparece na explosão cambriana totalmente, as grandes tipos básicos de vida sem o seu antecessor na camada geológica inferior. Stephen Meyer fala sobre isso no seu livro A Dúvida de Darwin. Está em inglês, a gente não traduziu ainda, iremos traduzir. O que ele fala? A origem explosiva da vida animal e o caso pelo design inteligente. Como que a vida surge pronta nesse planeta? A fala e o raciocínio complexo. Outra grande evidência, né, de que não evoluímos e que os chimpanzés não seriam os nossos parentes. Nós falamos, e muitos falam diversas línguas, inclusive, e chimpanzé nunca disse sequer uma palavra, né? Nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe. Já olha que tentaram, né? E um dos grandes problemas para a evolução seria
a evolução da fala e do raciocínio humanos, que em ordem e ordens de grandeza excede a dos chimpanzés. Então, o que acontece com a fala, por exemplo? A gente tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos, senão a gente nunca vai aprender a falar. Tem casos relatados na literatura, né, de crianças que ficaram enclausuradas e que foram encontradas na adolescência, fase adulta, nunca mais conseguiram falar. E o raciocínio estava bastante comprometido. Então, a grande pergunta para a evolução é essa, né? Quem foi a primeira mãe que ensinou o seu filho, a sua filha, a falar? Se ela não teve uma mãe, porque ela foi a primeira, né? Para lhe ensinar a falar. E entre 3 a 5 anos, se você não aprende mais. E que língua que ela ensinou a falar? Uma língua sofisticada, hebreu, o hebraico, o grego, o latim, alguma coisa parecida, né? Uma língua com conjugação verbal, uma gramática, e uma língua sofisticada, complexa. Grande problema para a evolução. Então, olha, outro problema seríssimo para a evolução, porque você vai falar assim, nossa, Marcos, mas o meu professor de biologia dá várias evidências. Várias evidências. Aí o Jonathan Wells escreveu esse livro, Zumbi Science. A ciência dos mortos-vivos. Como que as evidências da evolução que são apresentadas na sala de aula, já foram refutadas pela própria ciência, não deveriam estar sendo apresentadas. Então, as mariposas de Manchester, olha, evolution in action, na poluição as asas ficaram mais escuras. Mas esqueceram de lhe falar que quando a poluição foi resolvida, a asa voltou à sua cor normal, variação do mesmo tema, mais ou menos pigmentação, só isso, mais ou menos. Intensidade, nenhuma nova molécula, nenhum novo caminho metabólico, nenhuma nova maquinaria está sendo representado nesse modelo. Os tentilhões de Darwin, das Ilhas Galápagos, apenas variação do mesmo tema, a forma do bico. Tentilhão continua tentilhão até hoje, inclusive o número de espécies na ilha está diminuindo. Então, o Darwin, ao ver diferentes variações, pequenas inclusive, nas formas dos bicos desses pássaros, imaginou que aquele processo teria formado bico, teria formado pássaro, teria formado todas as formas de vida nesse planeta. Os embriões de Haeckel é uma farsa. Eles disseram que quanto mais jovem, mais parecido. E Haeckel fez essas figuras, né? Essas representações. Falso! Ele forjou tudo isso. A gente sabe, né, que olha as formas reais. Quanto mais jovem, mais parecido, não. Quanto mais jovem, mais diferente. Passa por uma fase diferente, mais parecida, fica um pouco mais diferente mais à frente. Nada a ver com a evolução. O selacanto aparecia nos livros de biologia como uma forma transicional entre os peixes e os anfíbios, né? Gente, o selacanto, será? E teria sido extinto há 200 milhões de anos. Foram pescar e acharam o selacanto nos nossos mares, mostrando, né, que essa evolução nunca ocorreu. Olha, a gente pode até dar uma chance para a evolução de fazer um milagre na vida, né? Por exemplo, dar o sistema de ecolocalização para os golfinhos. Magnífico e tudo mais. Mas aí a gente vai olhar nos morcegos, o sistema é o mesmo, a lógica é a mesma, a física é a mesma. Mas repetir o mesmo milagre em tempos totalmente distintos, em posições totalmente distintas na árvore da vida? Não, impossível, impossível. E os milhões de anos? Será que realmente a vida existe nesse planeta há milhões e milhões de anos? Os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás? Mary Schwartzer, outro dia, mandou buscar um osso de T-Rex. Quem foi buscar, não cabia no helicóptero, cortou o osso, serrou, o osso cheirava mal. Tinha tecido mole, células sanguíneas, colágeno, fizeram o proteoma do dinossauro. Tem um documentário, Is Genesis History? Estava no Netflix, mas você encontra na internet, que aparece, inclusive, as imagens dos microscópios, né? E aqui, ó, colágeno, mole ainda, elástico. As proteínas estavam intactas. Então, a vida é muito recente nesse planeta. Dinossauros comiam pássaros e dizem que dino evoluiu para canário.
já encontraram pássaros em estômagos de dinossauros. Eu falo sobre isso no meu livro. Chimpanzé é nosso parente? 1% só de semelhança genética? Não, tem estudos hoje que mostram uma faixa de 7 a 44% diferente. O melhor estudo que eu acho é que é 33, coloquei no Fomos Planejados. 1 bilhão de pares de bases, nós somos 80% diferente em proteína, 67% nos telômeros, 100% em termos de pares de cromossomos, eles têm 24, nós temos 23. Eles suam pelos pelos, a gente sua pela pele desnuda. O nosso cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés. Nós falamos, né, diferentes línguas, uma fala extremamente sofisticada. Ele nunca disse, chimpanzé nunca disse nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe. O raciocínio dos chimpanzés é razoavelmente elaborado, sim, mas o ser humano é ordens e ordens e ordens de grandeza superior. Por isso que a melhor... o acúmulo desses problemas, né, isso, levou Philip Johnson, em 1993, é ele mesmo, a chamar um congresso em Pajaro Dunes, na Califórnia. Grandes cientistas estiveram lá e deram origem à teoria do design inteligente. Vou voltar um pouco aqui. Dizendo que, olha, a evolução faliu e as evidências são todas de que fomos feitos por um ser de extrema inteligência. Então, eu evolui de uma ameba a Darwin e os chimpanzés são meus primos? A resposta é não, cientificamente não. Eu fui criado à imagem e semelhança de um grande Deus? Sim, a teoria do design inteligente fala sobre isso. Michael Behe, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, dá evidências e mais evidências do ponto de vista bioquímico. Ele fala sobre a cascata de coagulação do sangue, o sistema imunológico, o flagelo bacteriano. Aí surge a teoria do design inteligente, dizendo, olha, quando você coloca as duas evidências frente a frente, design inteligente é de longe a melhor inferência. Se você soma a complexidade, se você soma a informação, e se você soma a antevidência da vida, você vê sinais claros de que a vida foi feita pronta. A complexidade redutível é como uma ratoeira. Ou você tem todas as partes para montar a ratoeira, ou senão você nunca montaria uma ratoeira lenta, gradual e sucessivamente, adicionando as suas partes. É assim que a vida foi formada. O flagelo bacteriano, esse motor magnífico, ou ele foi feito pronto, ele jamais funcionaria, jamais funcionaria. A vida toda é complexamente irredutível. Você precisa de energia ATP sintase, você precisa de robôs, você precisa de ribossomos, toda a máquina de reprodução humana, de leitura e tradução tradução do DNA, e você precisa de correção dos erros que ocorrem. A informação, a TGC, aquele código genético, só poderia emanar de uma TGC, né? Só poderia emanar de uma mente inteligente, estratégias extremamente sofisticadas de codificação. A vida só funcionaria se você tivesse uma máquina de tradução, os ribossomos, que traduziria a mensagem do RNA em proteínas. For olhar os ribossomos, eles são formados de RNA e proteína. Então, o que viabiliza a síntese do RNA e das proteínas é formado do quê? De RNA e proteína. Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Aí eu brinco, né? A galinha da vida veio com o ovo dentro. Veio com o ovo dentro. Anteevidência genial, uma mente inteligente, prevendo problemas, de antemão, providenciou a solução. Então, uma mente inteligente, prevendo que você comeria alguma coisa não muito boa, né? Já um pouco estragada, e teria diarreias, colocou lá o apêndice, um reservatório de bactérias. Depois da diarreia, desses eventos, que você perde a sua biota intestinal, flora intestinal, toda aquela carga, né, de micro-organismos essenciais para a digestão, que ficou escondidinha no apêndice, repovoa seu trato intestinal. Sinais absolutamente evidentes de que uma mente inteligente, prevendo problemas, de antemão providenciou a solução. Então, a gente soma a complexidade, a informação, a antevidência, a gente calcula o QI do universo da vida.
Se é zero, Darwin estava certo. Se é alto, design inteligente. E o QI do universo da vida é um infinito. E cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Então, toda uma coleção de livros a favor do design inteligente. Darwin no Banco dos Réus, a Caixa Preta de Darwin, o Planeta Privilegiado, a Assinatura na Célula, a Explosão Cambriana, que mostra que a vida foi plantada pronta nesse planeta, Zumbi Science, como que a evolução usa evidências refutadas pela própria ciência, as maravilhas da água, 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. O que acontece nesse planeta é involução, não evolução. Esse livro do Michael Behe mostra isso. E o Fomos Planejados, que eu escrevi, e o Foresight, que foi traduzido como Antevidência. Uma galera, então, de cientistas pelo mundo, das mais diferentes áreas, defendem o design inteligente. Então, eu fui criado à imagem e semelhança de um grande Deus? A resposta científica é sim. Evoluí, mas Deus guiou a evolução? O evolucionismo teísta diz o seguinte: a evolução é fato, é inquestionável. Deus existe, portanto, Deus guiou a evolução. Qual o problema com o evolucionismo teísta? A evolução é fato? É um grande boato. Deus existe, sim, mas Deus podia ter guiado um grande boato? Não, não, absolutamente não. Então, na premissa número 1, já esse argumento é falho. Na 3 também, né? Mas só pela primeira já cai. O Discovery Institute publicou um livro de 1.007 páginas contra essa alegação. A gente sabe que a evolução faliu. Congressos são marcados para tentar salvá-la e falham. Então, o design inteligente, com a força dos dados, está vencendo essa queda de braços. Por último, né? Vamos falar sobre um pavão, e aí eu termino. A Darwin um dia escreveu isso. Eu me lembro bem que só de pensar na estrutura, o tempo, né? A estrutura de um olho humano me dava calafrios, mas eu superei isso. Mas agora a contemplação das penas do pavão me faz sentir doente. Em inglês é makes me sick. É I com C aqui. É porque Darwin não gostava muito de pavões, não é? Porque a gente percebeu que as cores no pavão não são pigmentos. É um jogo de ótica, iridescência. Quem fez isso sabia física como ninguém. Darwin disse que isso era seleção sexual. Aí foram estudar as pavoas e perceberam que a pavoa não dá a mínima para essa coloração. Ela escolhe o pavão pelo canto, Então, essa ideia acabou, né? Por que o design inteligente está vencendo? Porque está do lado de mentes e corações jovens. Essa imagem foi tirada, né? No ano passado, quando o Michael Behe esteve aqui em outubro, no NASP aqui em São Paulo, foto magnífica, né? O salão estava lotado, abarrotado de jovens, sedentos de compreender e de entender a teoria do design inteligente. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução? Theodosius Dobzhansky disse isso. Não. Nada na química do universo da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem disse isso? Eu, né? Então, gente, olha o DI e a evolução como é que está, né? O tornado do DI está abalando uma teoria velha, fundamentada em evidências? Não, apenas suposições. Gostou da teoria do design inteligente? Felice, www.tdibrasil.com, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, você vai verificar lá quais são os critérios. Eu gravei para o curso Fiel de Liderança, da editora Fiel, agora são 15 palestras do design inteligente, se você quiser assistir lá, tá bom? E os livros, Fomos Planejados, a Caixa Preta de Darwin, o Foresight, que foi traduzido em Antevidência. Se você quiser adquirir na editora Mackenzie, o hashtag Design Inteligente, você vai ter um desconto especial. Chesterton, o maior filósofo de todos os tempos, disse isso, né? Quem não crê em Deus, crê em um monte de bobagens. Isso foi uma Pondé parafraseando. É exatamente isso que acontece. Então, Darwin, o homem que matou Deus, Darwin morreu, o nosso Deus vive.
As evidências de que fomos feitos prontos são avassaladoras. Então, criacionismo, ciência na sua mais pura essência, corroborada por evidências. Muito obrigado pela sua atenção. Glória a Deus. O pastor Ederson tá mute, tem que tirar do mute. Mas é bonito mesmo, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus aí, pela palestra. E nós não vamos dar tempo de você beber água, não. Vamos... Aproveita que o sangue está quente. Brunão, Isso. vamos pressionar esse cara aí com as perguntas, Bruno? Vamos. Olha, eu tava até pensando em pressionar ele com as perguntas, mas eu tava com as perguntas e ele já foi respondendo antes. Agora quem está pressionado sou eu. Agora, o que acontece? É que é o seguinte, na palestra, muitas das proposições que você apresentou, ela tem um cunho acadêmico muito forte, de uma linguagem que está no nível acima, né, do nosso. Então, nós necessitamos que você desça ao nível das crianças e agora, por meio das perguntas, você vai fazer todo o seu possível para traduzir isso, tanto porque a gente divulgou isso para os nossos adolescentes, né? A gente dá aula aí para o pessoal do ensino médio, pessoal do ensino fundamental 2, é um pessoal interessado nisso, inclusive o Colégio Adventista lançou um concurso de criacionismo para os jovens gravarem vídeos sobre criacionismo, né? Só que numa linguagem tão acadêmica, nós acabaremos de perder esse solo maravilhoso aí, de semear esse solo, essa oportunidade a gente não vai perder. Então, a gente vai fazendo as perguntas e você vai sintetizando aí nas respostas, ok? Claro, Weather, sim, com certeza. Então, eu vou começar daqui, então. Começa aí, Brunão. Eu vou começar daqui. Assim, você já até respondeu, né? Eu ia fazer uma pergunta, eu vou elaborar ela de outra forma. Nós, por exemplo, eu estudei bastante, pesquisei bastante, né? Eu tenho algumas evidências aqui de que eu pesquisei bastante, estudei bastante sobre criacionismo, evolucionismo. E quando você pesquisa, quando a gente diz, né, os jovens dizem, dá um Google, criacionismo, ou dá um Google design inteligente, nós vemos que diz assim, é uma hipótese pseudocientífica baseada na assertiva de que certas características do universo, dos seus milhares, e são melhores explicadas por um projeto inteligente, né? Então, assim, você concorda com essa afirmação de que o design inteligente e o criacionismo é uma pseudociência? Isso quando a gente não cai no outro lado da moeda, né? Que quando a gente pesquisa criacionismo, por exemplo, a gente vê que criacionismo tem uma teoria religiosa ou crença religiosa. É verdade dessa forma? A crença religiosa é uma pseudociência? Como que você nos explica isso daí, Marcos, por favor? Bruno e todos que estão nos ouvindo, né? Eu antecipei muito da ciência que você vai ver para frente aí, então, né? Se a garotada do... É isso que vão te falar quando você entrar na aula de química, de biologia e tudo mais. Então, você já está preparado, hein? Vai estar gravada essa palestra, você vai assistir várias vezes e vai guardar, né, no seu notebook. Quando o professor começar a falar, você vai assistir. Fala, professor, tem uma palestra aqui que fala diferente. É pseudociência, o design inteligente? Absolutamente não. É ciência na sua mais pura essência. Pseudociência é a ciência que diz que Dino virou canário, que o mamífero nadando de boca aberta virou baleia, que numa sopa ácida escaldante e venenosa surgiu uma primeira ameba que, por mutações, que são defeitos, e defeitos causam defeitos, por seleção natural, que diz que se uma vantagem existir, ela vai trazer uma vantagem, até eu sei, até as criancinhas sabem, né? E que milhões e milhões de anos as coisas ocorreram nesse planeta. Bom, milhões de anos se foram com os tecido mole em dinossauro, as mutações se foram porque a gente estudou no laboratório, a gente sabe que isso não é verdade, e a seleção natural não tem poder nenhum e não tem ação nenhuma sem a vantagem. E as evidências de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida, veriam pela complexidade, pela informação, pela antevidência, que a gente soma. E quando a gente soma, dá um QI absurdo. Então, a gente está atolado e afogados em evidências de design inteligente.
Então, de longe, a melhor ciência é a ciência do design inteligente. E isso é ciência com C maiúsculo, na sua mais pura essência. A ciência da evolução não é nem pseudociência, sequer é ciência. Porque que ciência é essa que diz que é lei mais do que a gravidade, que sequer tem mecanismos para criar as variações, né? As mutações causam defeitos. O poder que ciência é essa que fala que a seleção natural é toda poderosa quando ela não tem em si poder nenhum de criar nada? E que ciência é essa que fala que teve milhões e milhões de anos quando a gente encontrou tecido mole em dinossauro? Parece que religião é a evolução, né? Que introduziu na ciência um conceito religioso de que não haveria Deus, que não haveria nada além de matéria, energia e espaço, e que, portanto, nós devemos ser ateus, não crer em Deus. Então, tudo ao contrário, né? Implicações filosóficas e teológicas, todas as teorias teriam, se falam sobre as nossas origens. E a evolução teve profundas implicações, e ainda tem profundas implicações filosóficas e teológicas. E os seus conceitos religiosos são claríssimos. Não é porque não apela para Deus? Espera aí. Darwin é o homem que matou Deus, né? É o homem que mostra, que dá fundamentação a uma religião. O ateísmo é a negação de que existiria Deus. O culto ao homem e o culto à natureza. O culto ao homem e à natureza. Nessa pandemia a gente viu claramente, né? Ciência, ciência, ciência. Olha só, devemos crer na ciência, ciência, ciência. Estamos fazendo isso em nome da ciência, ciência, ciência. Porque para ela tudo é para ela, nela e para ela que vivemos, não é assim? Fique em casa, porque a ciência, ciência, ciência te protegerá, trará uma vacina. Então, veja só, quando a gente tira Deus, a gente coloca Deus, a gente coloca o outro Deus, o Deus da ciência. O ateísmo leva você a cultuar o homem e a ciência. Então, esquece essa história, né, de que design inteligente é religião, que é pseudociência. Design inteligente é a melhor ciência na sua mais pura essência. E o design inteligente tem profundas implicações filosóficas e teológicas, sim, mas profundas implicações filosóficas e teológicas corretas. Leva você a perceber que há um Deus, e que há um Deus, a gente está atolado e afogado de evidência. Toda criancinha sabe que existe Deus, que Deus existe, que existe um Deus. Toda criança sabe. O cara se torna ateu lá por 16, 17 anos, porque ele quer ir para a balada, ele não quer mais seguir seu pastor, ou ele não gosta de Deus porque ele acha que Deus é mau, que Deus devia ser assim, assado, que não é como é que ele gosta, então ele abandona o Deus. Mas toda criança crê em Deus. O Douglas X escreveu um livro, Undeniable, inegável, há um Deus, e toda criança reconhece. Tem estudos que mostram no mundo inteiro, filho de índio, de chinês, de português, de alemão, todos creem em Deus, porque as evidências são fortíssimas. Então, essa é a boa ciência que nos leva a concluir o que é óbvio, que todos sabemos, há um Deus. Glória a Deus, aí, muito bom. Inclusive, galera, para vocês pesquisarem aí, dentro da fala dele, ele usou dois argumentos bem interessantes aí, né? Um com base aí no argumento cosmológico, né? Muito importante, né? O que é melhor? Dentre as duas vertentes, né? Alguém criou ou nada criou? E é evidente que é óbvio, mais lógico que alguém fez, né? E também tem argumento étnico aí, né? Que ele acabou de usar, falando exatamente, né, que todos os povos do mundo, né, já vêm com tem aquela consciência de Deus. Ateu você vai precisar aprender, né? Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, É mais simplesinha, acredito que dá para responder com mais facilidade. Sintetiza para a gente aí na linguagem de criança para eu entender, sabe como é que é, né, rapaz? Aqui só tem 2 neurônios. Então, sintetiza para o que é o design inteligente? Traduz aí em simples palavras. É fácil, você está andando numa neve, assim. Pensa que você está num país com neve, né? Todo mundo quer um dia visitar um país com neve. Aí você vê uns blocos de neve, tal. De repente você vê um boneco de neve.
bonecão bonitinho e tal, né? Com a cenoura bacaninha, que nem o Frozen. Aí você fala, opa, essa coisa foi feita por design. Arranjo proposital e intencional de partes. E isso foi feito com propósito. Propósito de representar um boneco. Olha, tem simetria, tem padrões, tem características claras de que uma mente inteligente fez isso. Isso que é o design inteligente, Weather. É a observação do universo da vida e constatar que aquilo lá não poderia ser por acaso. Foi feito com design, com um arranjo de partes. Foi feito com beleza, com graça, foi feito com perfeição, né? Ó, tudo bonitinho, redondinho, né? Pôs os 2 olhinhos no lugar certo, o nariz, a boca, bacaninha. E foi inteligente, foi muito inteligente, né? Porque, olha, usou a cenoura para... Tá? É um design inteligente. O universo, a vida, dão sinais claros de serem bonecos de neve feitos na neve, entendeu? Entendi. Muito bom, muito bom. É como se, então, nós olhássemos para as coisas da natureza e enxergássemos uma organização de que alguém inteligente o fez. É isso aí? Sim, olha, sinais evidentes de que aquilo lá, as forças naturais não teriam capacidade de fazê-lo. Você acha que deu uma tempestade de neve, rolou umas bolinhas lá e brum, caiu um boneco? Não pode ter sido. As forças naturais não teriam a capacidade, né? A gravidade derrubaria as bolinhas, né? A probabilidade de coisinhas representarem o olho, o nariz e a boca, e representarem alguma coisa que a gente conhece o padrão definido, né, de um rosto humano, é zero. É zero. A probabilidade de uma tempestade um dia produzir um boneco de neve é zero. E a gente sabe que mentes inteligentes têm essa capacidade. Então, a gente olha o universo, que é um boneco de neve montado, e fala, foi uma mente inteligente. Você pega, eu dou sempre esse exemplo, que eu acho que é legal também. Você sai da sua casa e deixa o seu chocolate em cima da mesa. Aí você volta, o chocolate tá aberto, né? Abriu a embalagem e está mordido. Aí você chega para sua mãe e fala, mãe, meu irmão mordeu o chocolate. Você fala assim, a mãe fala assim, meu filho, você não tem evidências que foi seu irmão, você não viu, você não gravou. Fala, mãe, olha aqui, eu tenho a arcada dentária do meu irmão marcada no chocolate. É certo que foi o meu irmão, mãe, com certeza absoluta. Criança investigando o universo e investigando o chocolate, chegando à conclusão que aquilo lá foi feito por design inteligente, não é? Aí, o universo é um chocolate mordido. O universo é um chocolate mordido. A vida é um chocolate mordido. As evidências são claras da mordida. A gente sabe quem mordeu. Foi Deus. Glória a Deus. Vai lá, Bruno. Perfeito. Manda aí a próxima pergunta aí. Essa daqui é um pouco mais específica, né? Na sua área de química. Na sua área, né, de espectrometria de massas ou da química, poderíamos encontrar evidências de um design, especificamente nessas áreas? Se sim, você pode citar algumas. Ô, Bruno, né, o pessoal, quando fala do universo, fala sobre o ajuste fino do universo. 26 constantes universais, né? A massa do elétron, a força gravitacional, a constante gravitacional. E falou, olha, que absurdo, 26 constantes universais foram ajustadas com um ajuste finíssimo. Qualquer variação, o universo não se formaria. Mas quando você vai na química, o ajuste fino é extremamente mais diversificado, mais fino e mais espetacular. Porque na química você tem a água, 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem, 74 propriedades. Então, se o ângulo da água fosse um pouquinho diferente, não tinha vida. Se o calor específico da água não fosse o calor específico que a água tem, se o gelo não flutuasse na água, que é um milagre, sólido não devia flutuar sobre o seu líquido, a vida seria extinta, né? O calor específico, a solubilidade, que é o solvente universal, o efeito capilar, 74 propriedades físico-químicas únicas da água. O carbono é um átomo sobrenatural, né? Ele forma ligações carbono-carbono estáveis, ele tem carbono sp3, sp2, sp. Carbono com carbono forma uma ligação estável, sim, mas é estável para sustentar a vida. Mas ela não é estável suficiente para que não permita que transformações no metabolismo ocorram. Já pensou uma reação extremamente estável entre carbono e carbono? Formava a vida, mas congelava, não tinha as transformações necessárias.
É um ajuste fino absolutamente espetacular na química, que em ordens de grandeza excede o ajuste fino do universo. Então, assim, eu acho que Deus vai chegar assim, vai ver assim, um homem comum, um índio, né? Então, ele vai ser um pouco mais, não muito, ele vai falar assim, ó, você viu o pôr do sol, você viu lá os caras que moram no polo, quem são? São os esquimós. Você viu a aurora boreal, cara? Você viu tanta coisa. Próximo, né? Porque ele vai falar que não crê em Deus, ele fala, peraí. Mas ele vai pegar o físico, né? Vai pegar o físico. Nossa, cara, você viu isso. Né? Tá. Agora, quando chegar um químico, ele vai ser extremamente rigoroso. Ele fala, cara, você viu a tabela periódica? Você viu que no núcleo tinha prótons e nêutrons, e eles não se repeliam, porque eu pus lá uma força especial, força forte e força fraca. Você conheceu, né? Você viu que os elétrons não colapsam com o núcleo, porque eles estão em orbitais moleculares. Você viu isso? Você viu as equações de Schrödinger, da mecânica quântica. Você viu a água, você viu o carbono, o nitrogênio, você viu todas a metamorfose das plantas para o biólogo, a metamorfose de animais para o biólogo. Você viu as plantas carnívoras. Gente, planta carnívora não faz o menor sentido. É que me digam quem só come vegetal, o que é? Os vegetarianos? Que me digam os vegetarianos. Gente, planta carnívora faz algum sentido? Os vegetarianos que me falem. Faz nenhum, né? Planta comendo carne. Eu acho que eu falo nas minhas palestras que o designer é exibido, exagerado e um pouco debochado também, né? Porque é um deboche que ele faz com os evolucionistas, né? Colocar carnivorismo em planta. Aí ele vai falar assim, cara, você estudou carnivorismo em planta. Você viu que aquele negócio assim, é uma armadilha bonitinha, o bichinho entra, né? Até 20 milivolts, ele entra bonitinho, pum, fecha. Digere o animal, né? Tem todo um sistema. Aquilo lá surgiu da onde? Porque a planta precisou de mais nutrientes, ela ia arriscar numa aventura extremamente perigosa. Se ela precisava de nutrientes, ela ia arriscar os nutrientes que já estavam faltando para evoluir um negócio desse, com a chance mínima de evoluir, né? Porque a chance é muito baixa. Jamais. Então, a gente na química está atolado e afogado em evidências, na biologia, na cosmologia. A química pior, né? Eu acho que o químico vai ser cobrado com muito mais rigor. Glória a Deus. Muito bom. Aproveita que você está nessa linha aí, fala para a gente aí, na sua opinião, quais os 3 exemplos aí mais importantes, que você acha de mais importante do design inteligente? Os 3 exemplos mais importantes. Antes de você falar os exemplos, eu quero que você comente, só dá uma comentadinha, porque isso aqui quando a gente lê, principalmente minha esposa ela lê e fala que, nossa, tá difícil de entender, mas uma coisa eu vou te explicar. Nesse vídeo aqui, Antividência, que é o Marcos Eberle mesmo, quem quiser adquirir, você até mencionou um pouco sobre o gelo, a flutabilidade do gelo. Por que que o gelo não afunda, não matando os peixes que estão lá embaixo? E por que que ele é transparente, deixa passar os raios solares? Isso tudo é uma evidência de design inteligente. Então, dentro dessa pergunta, se você puder descrever só um pouquinho disso também, gostaríamos bastante. Eu tenho uma palestra que eu falo os top 10, né? As 10 melhores evidências de design inteligente, né? Tem o David Letterman, que tem um show nos Estados Unidos que ele sempre começa com o top 10, as 10 melhores, né, do dia. E cada dia eu mudo a minha seleção, porque nem eu me convenci quais são as 10 melhores ainda, porque tem muitas e muitas extraordinárias. O gelo, o Bruno, é assim, gelo é sólido, e a física diz que sólido é mais denso do que líquido, e o gelo devia afundar, não deveria expandir. Aí ele vai lá e calibra as propriedades físico-químicas da água para que o gelo expanda e flutua. Isso é extremamente importante, porque nos países frios, né, os lagos, se o gelo afundasse, o lago inteiro congelaria e a vida estaria extinta. Os mares congelariam. Não é só os polos, não, né? O gelo se propagaria pelos mares. Absurdo. E aí ele vai lá e mexe nas propriedades físico-químicas de um único líquido, a água, e faz com que o seu gelo flutue, que o máximo de densidade seja 4 graus Celsius. E aí aquela água, 4 graus Celsius, vai para o fundo, com oxigênio, os peixinhos ficam lá, forma uma garrafa térmica. O gelo em cima é um isolante térmico, o gelo funciona como um isopor.
Então, uma garrafa térmica com uma tampa de isopor. Pode um negócio desse? Então, gelo número 1, vai. Número 2, a fertilização do óvulo, né? O espermatozoide vem e perfura o óvulo. Pô, ele tem um coquetel de enzimas que perfura a primeira camada. Quando perfura a segunda camada, uma nuvem de cálcio dá um sinal para o óvulo que ele foi perfurado. E aí endurece a parede do óvulo e o segundo espermatozoide não perfura mais. Se aquele segundo espermatozoide perfurasse, né, polispermia, aquele óvulo estaria condenado. A criança não nasceria porque viraria uma aberração genética e a mãe provavelmente morreria ou teria grandes problemas, né? A polispermia traz problemas seríssimos para a mulher. Terceiro, o campo magnético da Terra. Pensa no negócio desse. Nós temos um planeta protegido por um campo magnético. Parece a nave espacial do Perdidos no Espaço, que o Dr. Smith ligava o campo magnético. E é uma liga de ferro e níquel, né, que gira no nosso interior do planeta, protegendo o planeta. O vento solar vem e desvia. O vento solar é radiação que mataria a vida. Quando chega nos polos, esse vento solar ioniza a nossa atmosfera de nitrogênio e oxigênio. E aí emite luz no colorido, o maior espetáculo de pirotecnia nesse planeta, a aurora boreal. Gostou, então? O gelo, a fertilização do óvulo e o campo magnético da Terra. Com certeza, sensacional. Inclusive, esse da fertilização do óvulo, eu já estudei sobre isso, achei tremendo. Inclusive, tem uma edição 269 da revista Ciência Hoje, aqui em português. Ela fala desses desafios, e o título é Por que a mãe não rejeita o feto? É algo incrível, basicamente, que o Marcos falou. É sensacional. Agora, falando um pouquinho sobre as eras, né, sobre a contagem de anos, que nós temos milhares de anos aqui. Como químico, o que você tem a dizer sobre os métodos de datação com base no urânio, chumbo, potássio, argônio, carbono 14, etc., né? Eles são eficientes? Se não são, ou se são, por que são? E ainda, tem uma pergunta que um amigo nosso aqui no chat enviou, o Rust, ele queria saber sobre no criacionismo. No evolucionismo, nós temos a datação dos dinossauros. Então, dentro dessa pergunta, no criacionismo, onde ficariam os dinossauros? Olha, eu acho que os criacionistas têm posições distintas, né, em relação à idade do universo e da Terra, né? Tem criacionista que é de Terra antiga e universo antigo, tem criacionista que é de universo antigo e Terra nova, e tem criacionista que é universo novo e Terra nova. Eu sou da pior espécie, assim, novo e novo, tá? O mais difícil você escolheu, né? Eu acho que tanto faz para o criacionista, né? Por isso que a gente tem 3 posições diferentes. Tanto faz. Para nós, tanto faz. Se é velho, se é jovem, tanto faz. Agora, para o evolucionista, precisa ser velho. Tudo tem que ser velho. Não é assim? Mas agora, as evidências, por exemplo, que a vida é nova, são muito grandes, né? Tecido mole em dinossauro acabou com a ideia dos milhões de anos, né? Dinossauros viveram há poucos anos atrás e foram extintos há poucos anos atrás. Quantos? Centenas, talvez, nem milhares. Centenas. Eu falei 500 anos numa entrevista aí com um evolucionista, ele falou, que absurdo, Márcio, os ateus lá, que absurdo. A Mary Schwartzer, que é uma evolucionista teísta de Terra e Universo Antigo, quando ela achou o tecido mole, ela falou assim, a gente não procurava tecido mole em dinossauro, porque a gente sabia que em 200, 300 anos esses tecidos moles seriam degradados. 200, 300 anos. Ela que falou, não fui eu. Eu falei 500, tá? Eu dobrei a idade dela. Então, gente, agora, esses métodos de datação funcionam? Eles partem de um monte de pressupostos. Eu sempre dou esse exemplo, ó, suponha que esse copinho aqui está pingando água, plim, plim, ele tem água, tá certo? Bruno, quanto tempo faz que esse copinho está pingando água? Tá vendo? Ele está pingando água, ele tem água. Quanto tempo faz? Você sabe? Vamos calcular. Vamos calcular quantos pingos caem por segundo, e aí vai calcular quanto tempo está caindo. Mas você teria o tamanho do copo. Você teria que supor que o copo partiu cheio, por exemplo, e que a taxa de gotejamento sempre foi a mesma. Nunca mudou, exatamente. O presente é a chave do passado? Jamais. Não é o passado que é a chave do presente. É o passado que é a chave do presente.
Então, a gente fica imaginando que tudo que existe hoje sempre foi assim no passado, e são pressupostos. O carbono 14 tem 11 pressupostos. C, ele funciona. Qual a chance de um desses pressupostos estarem errado contra todos estarem certo? É muito mais provável que um esteja errado. Por isso que eu não dou um centavo para nenhuma datação, nenhuma. Por quê? Porque eu não estou dizendo que estão errados, mas eles têm pressupostos demais para eu ter fé neles. Os métodos têm pressupostos demais, baseados no uniformitarismo, que o presente é a chave do passado. Esse planeta mudou muito. Um dilúvio ocorreu nesse planeta que mudou completamente as condições atmosféricas, a quantidade de oxigênio, a incidência de raios cósmicos, o ciclo do CO2 e tudo mais. Como é que eu vou crer na datação de carbono 14, que acha que a incidência de raios cósmicos, o ciclo do CO2 sempre foi igualzinho, por milhões e milhões de anos? É muita fé. Esse tipo de fé eu não tenho. Eu sou meio cético, sabe? Tá certo, é isso aí. Exatamente, somos todos céticos a isso aqui. Nesse aspecto não tem jeito, não. Vamos lá. Agora nós vamos entrar meio que num campo da pessoalidade aqui, uma discussão entre os dinossauros do conhecimento aí. Nós temos Richard Dawkins, né, o ateu número 1 do mundo aí, né, o mais importante ateu da atual conjuntura, né? Entra no lugar aí de Anthony Flew, né? Depois dele, ele que se arvora aí como o primeiro, né, dos 4 cavaleiros do ateísmo. E ele escreveu o livro, né, The God Delusion, né? Só que teve um camarada aí chamado William Lane Craig, né, um filósofo aí famoso, foi numa universidade, simplesmente desceu o porrete na mensagem do camarada. Arrebentou, meu pai do céu, em 15 minutos, provou que o argumento do cara é pateticamente lógico. A partir de então, as universidades começaram a querer marcar debate entre os dois. E em maio agora, né, completou 9 aninhos que Richard Dawkins tem fugido de debater com William Lane Craig. Você, como estudioso, como acadêmico, como é que você enxerga essa fuga de Richard Dawkins de não querer debater com William Lane Craig, que é o principal propositor do teísmo na atualidade, né? Por que o principal ateu do mundo está fugindo há 9 anos e ninguém fala sobre isso? Como é que você enxerga essa situação toda aí? Weather, o Dawkins sabe, né, que Anthony Flew, o maior ateu do século XX, né, se tornou um defensor do design inteligente quando ele foi estudar as evidências. Ele sabe que o Craig é um craque, ele é sobrenatural na apologética, né, na discussão, no debate. Ele tem uma didática, ele tem uma capacidade de argumentação sobrenatural, e ele jamais, o Dawkins levaria uma surra do Craig, uma surra. Então, se você tem Dawkins como seu ídolo, reveja isso aí, gente, né? Diz que Dawkins é um grande cientista. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam e que creem em Deus. Deus deixa um pouquinho para os ateus, porque ele faz chover sobre justos e injustos. Mas 90%. O Dawkins ganhou um prêmio Nobel? Absolutamente não. Né? E aí, quando se põe frente a frente para debater, eu tenho um debate no Morning Show da Jovem Pan com um evolucionista. Dá uma olhada aí, lá. Não fui eu que dei a surra nele, foi as evidências que deram uma surra nele, né? E é isso aí. Tem um biólogo aí, um tal de biólogo Henrique, né, que fica falando sobre as gambiarras evolutivas e está falando assim, não, eu quero debater com o Marcos. Sabe o que ele fez? Ele marcou um debate num dia que eu nem sei que dia que foi, ele nunca me mandou mensagem, então agora parece que eles estão falando aí que eu fugi do debate. Eu nem sabia quando era, sabe? E ele queria que eu fosse lá na casa dele. Eu falei assim, não, a gente faz, né? Desde que seja um negócio justo, né? Mas cuidado, você ir na casa dele. Ele queria que fosse lá no site, porque ele acha que as gambiarras evolutivas corroboram a evolução.
gambiarra evolutiva, eu quero ver a gambiarra evolutiva explicar, por exemplo, o caracol cone que pesca com arpão, linha, sensor e injeta uma quantidade lá de toxinas de 200 compostos diferentes, abre a boca e engole. Isso que é uma gambiarra evolutiva, né? Quero ver como a gambiarra evolutiva tratou do endurecimento do óvulo, né? Vai apanhar feio. Não é porque o Marcos é melhor que ele, não sou. Nós somos todos iguais perante Deus, que te criou, viu, biólogo Henrique? Deus te criou a tua imagem e semelhança. Ele gosta de você. Ele gosta de você o suficiente para que eu goste também de você e queira debater com você. Não tem nenhum problema não, viu, Henrique? Desde que seja justo, né? Que tenha um mediador neutro, né? O máximo possível, né? Você me avise do dia, né? Que a gente decida como é que vai ser o modelo, as perguntas e o tempo bonitinho, eu não tenho nenhum problema. E vou ter misericórdia de você, tá? Não vou destruir você tanto assim, porque também te amo em Cristo, tá bom? Eu não quero te destruir, eu quero que você acorde para a ilusão que você vive, de que gambiarras evolutivas teriam formado o universo e a vida, de jeito nenhum. Fomos feitos prontos, viu, Henrique? Não sei por que eu gosto do Henrique, tá? Eu gosto dele. É pior que eu gosto. Porque somos cristãos, acho que deve ser isso daí. O cara falou assim que ele não ia dar palco para mim. Peraí, dá uma olhadinha no currículo dele, dá uma olhadinha no currículo meu. Peraí, quem é que vai dar palco para quem, né? Peraí. Não estou fazendo isso para me vangloriar, porque tudo é para glória e louvor do nosso grande Deus. Mas Deus me deu esse privilégio de ter um currículo, ordens e ordens e ordens de grandeza superior ao dele. Aí ele vem dizer que ele vai me dar palco? Peraí, Henrique, não, peraí, né? Vamos pôr o pingo nos is. Eu te darei o palco de debater com você. Vai ser um privilégio, tá bom? Olha, abração. Eu quero assistir esse debate, né? Lógico que a verdade, ela não depende de diplomas nem nada, né? Mas, em nome de Jesus, eu quero ver a verdade aí da palavra de Deus e do criacionismo científico, né? Que o Marcos Erbling aí defende, possa estar demonstrando e ajudando até mesmo outras pessoas a compreender que esse é o nosso objetivo, né? Vamos lá, para a gente fechar aqui nas nossas perguntas aqui. Vai lá, Bruno, sua vez. Então tá certo. Então, continuando aqui, vamos dar alguns exemplos para o Henrique, né? De repente ele está vendo, ele já começa a entender os seus argumentos. Vamos ajudar ele um pouquinho, então. Para que você explique um pouquinho para a gente, até você já falou sobre sintonia fina aqui. O que é sintonia fina? E se você poderia dar alguns exemplos. Eu tenho, inclusive, um amigo nosso que perguntou lá no chat que o Michael Behe afirma sobre a coagulação sanguínea, por exemplo, que para evoluir um dos domínios do TPA, ou ATP, eu não sei, levaria cerca de 10 vezes a idade do universo no modelo darwinista, né? Que o nosso modelo já é bem mais novo, o darwinista é bilhões e bilhões. Então, se você puder dar um exemplinho dessa sintonia fina e também especificar um pouco sobre essa coagulação sanguínea que nós vemos lá na caixa preta de Darwin, principalmente. Claro, Bruno. Olha, sintonia fina, quando a gente fala em sintonia fina, sempre se lembra das constantes universais, né? Que é assim, o universo tem 3 tipos de forças: as forças nucleares, as forças eletromagnéticas e a força gravitacional. Mas para que essas forças possam estabilizar o universo, elas tiveram que ser calibradas através de constantes. E são 26 que a gente conhece. Todo mundo fala, não, talvez tenha menos, tem uma só. Mas aí o ajuste fino dessa uma só vai ser ainda mais extraordinário do que as 26, né? Então, enorme, né? Só de uma. Reduzir o número de constantes não ajuda nada, atrapalha só. E aí o que a gente descobriu é que essas constantes foram ajustadas, né, numa sincronia, né, uma sintonia absurda. É como se você tiver 26 botões de rádio para pegar a estação certa, você tem que acertar os 26 da primeira e pum, pegou a estação. Às vezes com um botão só você não acha a estação, né? Com 26, já pensou? E é uma vez só, uma tentativa só. E aí a gente fica vendo, né, que realmente uma mente inteligente ajustou o universo numa sintonia assim perfeita. Aí você falou de mais alguma coisa que eu esqueci agora, Bruno. Isso, da coagulação sanguínea, né, que o Michael Behe menciona.
Ó, e o ajuste, No a PPA. sincronia, o ajuste fino, sincronia no... Ó, você corta o dedo, certo? Se não tivesse coagulação do sangue, você sangraria até a morte, certo? Suponha que a evolução agora vai te dar um presente. Ela vai fazer com que o seu sangue coagule. Esse presente pode ser um presente grego, né? Mortal, né? De repente, se o sangue agora coagula, todo o seu sangue coagula, você morre também, por coagulação do sangue. Então, só a coagulação não resolveria, né? Como é que a evolução deu conta disso, né, Bruno e Weather? Não teve jeito. Olha, coagula, mas coagula só no corte, forma uma camada protetora. Fantástico. E o sistema de coagulação, a cascata de coagulação sanguínea, tem 11 etapas, várias biomoléculas, é uma coisa assim que não dá nem para explicar. Eu não lembro, obviamente que não. Eu teria que ler de novo o livro do Michael Behe. E mesmo o Michael Behe não conhece tudo, conhece parcialmente. É um processo tão sofisticado, tão complexo, que a gente está tentando ainda entender como funciona. E aí alguém acha que o primeiro ser humano que cortou e que o sangue coagulou só lá, sobreviveu. E teve uma vantagem, foi o único que persistiu. Gente, assim, se cortou e não tinha coagulação, tudo morreu, foi extinto tudo, tá? E se cortou e coagulou, morreu todo mundo também, entendeu? Só sobreviveria se o sistema de coagulação, como a gente conhece hoje, já tivesse pronto desde o início. Não dava para... Isso é antevidência, né? O sujeito, né? O sujeito que orquestrou a vida falou assim, esse infeliz vai fazer umas besteiras, né? Vai pular, vai... Meu moleque aqui, né, outro dia foi na piscina lá, encostou no negócio, cortou a costa. Vai fazer uma estupidez dessa e vai sangrar. E não pode sangrar até a morte, eu vou ter que fazer um sistema de coagulação desse sangue. E ele, pum, fez. Ele previu, né, os cortes que você sangraria até a morte e propôs. Agora, foi uma coisa lenta, gradual, porque o primeiro ser, a coagulação era mais simples. Não dá para ser mais simples. É um sistema extremamente complexo, que não dá para reduzir a complexidade. Esse é o argumento do Michael Behe. E o cara, ao nascer, a mãe vai sangrar, não tem jeito. Né? Para ele vir a existência, a mãe vai sangrar. O cara nasce e vai morre. Vou dar um exemplo muito legal. Suponha que a evolução deu... Até mesmo para quebrar a virgindade, né? Tem sangramento. É complexo. Formou dois sexos, que é absolutamente impossível, né? Porque o Michelson Borges fala isso nas palestras dele. Teria que formar o macho e a fêmea no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma cidade, na mesma região, no mesmo tempo, né? E eles teriam que encaixar direitinho, né? Você entendeu? Tudo mais. Supõe agora, né, que vai lá, fertiliza o óvulo, bonitinho e tal. Aquilo é um corpo estranho, a mulher deveria abortar aquilo, porque é um corpo estranho, mas tem um hormônio que vai lá e engana a mulher, engana. Fala, não, minha filha, aí não é um corpo estranho, não, fica de boa, fica de boa. Aí vai crescendo. Aí a placenta é um órgão magnífico, substitui tudo, né? Enquanto o feto ainda não está formado. Estômago, intestino, coração, pulmão, tudo do feto, né? Aí cresceu. A criança está grande. Tem espaço para nascer? Fala para mim, gente. Tem espaço? As mulheres que já tiveram nenê, tem espaço? Não tem. Imagina, entupia, né? Vamos falar português, claro. Pá, não sai, a mulher morreria de gravidez, deu tudo certo, mas aí tem um hormônio que dilata, bonitinho, passa a criança, a distância certinha. Depois que nasce, o hormônio não é mais produzido, volta ao normal. Não é incrível? Se você é mulher e já teve nenê, você sabe apreciar as evidências claríssimas de que um grande Deus fez todas as coisas, não sabe? Toda mulher sabe disso, toda mulher. Por isso que uma mulher que não crê em Deus e teve um filho, Deus vai chegar, vai chamar ela aqui e falar, vem cá, garota. Você já teve um filho, não teve? Você viu os hormônios que foram, né, você foi monitorando durante a gravidez? Você viu na hora de nascer a dilatação?
Você viu que quando o seu filho, né, se amamentou no peito, você viu que doía pra caramba, mas mesmo assim você estava contente, né? A ocitocina, o hormônio do amor, né, que cria uma relação entre a mãe e a criança, que mesmo na mais profunda dor, a mulher não desiste, ela não desiste, porque ela ama aquela criança de paixão, tudo foi previsto. Se não Exatamente. tivesse isso aí, Esse argumento é tão incrível que o Michelson, você citou o Michelson Borges, ele menciona que no homem não tem. Não dá para o homem, nem se ele quisesse. Não tem. Não tem ocitocina. Trincou o bico do seio, né, cara? O homem já abandona, não fala, vai amamentar essa mulher, essa criança de jeito nenhum. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. E odiar o filho pro resto da vida e sentir a dor do parto. Vamos lá. Agora tem outra pergunta aqui, ó. O físico Robert Gentry, né? O cara sumiu, né? Eu nunca mais ouvi falar nada sobre ele. Mas o camarada teve um impacto terrível na ciência aí, né? Tremendo. Por conta dos halos de polônio, né? Aqueles desenhos que fica, né? Naquelas rochas ali que são formadas do granito, né? E eu achei super fenomenal o exemplo do filho dele lá e tudo mais. E eu não sei como é que isso continua. Alguém rebateu as proposições de Gentry? Porque ele chegou aí pro tribunal, chegou no tribunal lá, o cara que foi chamado para rebater, apanhou dele, foi liberado, e a última vez que eu vi já fazia uns 30 anos e o negócio ninguém tinha rebatido. Alguém rebateu, falou alguma coisa? O que você tem a dizer sobre isso aí? Não, eu tenho a dizer que as evidências continuam firmes e fortes, né? Os halos de polônio e tudo mais. Tem N outras evidências, né? O Weather. Olha só, por exemplo, carbono 14. Não tem referência zero de carbono 14 nesse planeta. Tudo tem carbono 14. A minha vida é 5.000 e poucos anos. Então, se teve milhões e milhões de anos, já não devia ter muito. Diamante tem carbono 14, né? Dinossauros encontraram com carbono 14, né? Eu sou um criacionista de Terra e Universo jovem, da pior espécie mesmo, e catastrofista, né? Creio no dilúvio e creio que os dinossauros estavam na arca, né? Porque as 58 tipos básicos, pequenininho, cabia num cantinho, e que morreram de fome e frio, né? Aí foram fazer carbono 14 em dinossauro, tem carbono 14 em dinossauro, né? O Michelson fala sobre isso, os criacionistas todos da Sociedade Criacionista Brasileira, tem vários, o Everton fala isso nas suas palestras, né, de dinossauros e tudo mais, tecido mole, carbono 14 em dinossauro, é coisa jovem, né? A vida é muito jovem, Aí, o universo a gente até difere um pouco, né? Que pode ser antigo, pode ser novo, tudo bem. Mas a vida é extremamente jovem, gente. O que é isso, né? Isso aí, muito bom. Muito bom. Faz a pergunta, penúltima pergunta aí, vai lá. Para a gente chegar nos finalmente aqui, quais conselhos você dá para a juventude, né? Que nós vemos teve uma pesquisa nos Estados Unidos que 62% dos jovens cristãos que vão à universidade nunca mais voltam à igreja. Então, quais conselhos você daria para essa juventude que está assistindo essa entrevista aqui, que eles vão enfrentar problema e quais problemas enfrentaria e quais conselhos você dá para ele? E também, junto com essa pergunta, tem uma bem pertinente da irmã Cristina que ela perguntou se, com todo o embasamento científico que nós temos no design inteligente, por que ainda não é aceita no meio acadêmico, né? Nós vimos até certo preconceito com cientistas, como nós vimos aqui, né, que chamam de pseudociência. Porque não é aceito porque o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por isso, né? O mundo jaz no maligno. A gente não vai esperar que esse mundo seja... que aceite, né, as teses que confirmam a hipótese de Deus, né? O mundo jaz no maligno. E ele vai resistir o máximo possível, mesmo numa avalanche de evidências, né? Agora, conselhos que eu dou para os jovens. Jovem, não seja bobão, cara. Não vai cair nessa conversa mole, tá? Ser ateu é ser fashion? Ser ateu é crer que dinossauro virou canário, que um mamífero nadando de boca aberta virou baleia, que você é uma ameba evoluída naquela sopa ácida escaldante. É isso que você quer crer? Você vai ser do lado do Richard Dawkins.
fique do lado do Craig. Você vai estar do lado dos 10% dos ateus que ganharam o prêmio Nobel. Fica do lado dos 90%. Pasteur disse, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Com um pouquinho de ciência que você vai aprender, você vai se afastar de Deus. Lembre-se que os grandes cientistas criam em Deus. Grande, ganhador de prêmio Nobel, 90%, 10%, porque Deus faz chover sobre justos e injustos. Mas em ciência, a chuva é muito mais abundante sobre os que creem em Deus. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. Aí você vai ser fashion, sendo ateu? Aí você vai ser um evolucionista ateísta? Aí você vai ser um inocente útil. Você vai tentar casar coisas incasáveis. Aí você vai passar vergonha na igreja e na ciência. Vai passar vergonha na igreja e na ciência. Por quê? Porque as coisas... Na ciência, porque a evolução não pode ser guiada. E na igreja, porque Deus não mentes inteligentes fazem prontas, não ficam, é o Deus devagarinho, milhões e milhões de anos. Jesus chegou lá para Lázaro e falou assim, milhões e milhões de anos, reverterei essa evolução, e você novamente será formado. Gente, vai ter que esperar milhões de anos, desculpa aí, é que eu sou meio lento na minha ação. Foi assim, Bruno? Foi assim, Weather? Não, ele falou, olha, Lázaro sai para fora, pelo poder da sua palavra a coisa aconteceu. Deus fez em 6 dias porque ele quis fazer em 6 dias, porque ele podia ter feito num segundo. Ele podia falar assim, haja universo e haja vida, bum, tudo formado. Mas ele quis ir com calma, com paciência, né? Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quer, né? Então, ele quis estabelecer 7 dias a semana, né? É um período que está tão inerente no corpo humano, né? Se você não descansa no 7º dia, você tem problemas seríssimos, né? Não descansa no sábado, não é? Opa, agora eu ganhei um pontinho. Gostamos. Vai descansar no domingo, não descansa tão bem, não. Descansa no sábado, tá bom? Aí eu perdi um pontinho aqui, né, pastor? Não tem problema. Perdeu um pontinho não, rapaz. Não perdeu nenhum pontinho, só tá ganhando. Olha, simplesmente fenomenal. Foi, assim, tremendo mesmo estar contigo. A pergunta aqui, a última que eu ia fazer, eu ia pedir livros, mas você mostrou na sua palestra já uma série de livros, é só o camarada rever o vídeo, mas eu gostaria também que você fizesse 2 coisas aí que são importantes aqui nesse final. Desse orientação para essa turma aí, que é da área da tecnologia, né? Nós já vemos os livros, aquele negócio, mas o pessoal já tem mais de internet. Dicas de sites que a gente pode... sites confiáveis para a gente poder pesquisar sobre design inteligente, criacionismo e coisa do tipo. E outra coisa também, eu quero que você diga como nós podemos adquirir os seus livros e de outros também, porque tem muita gente aí que está ignorante, não é por falta de vontade, é porque é difícil encontrar as questões criacionistas. Onde você vai, os livros são tudo evolucionista, a faculdade é tudo evolucionista. Então, quando a gente vai numa fonte que a gente pode beber e que é fonte saudável, sermos uma bênção, eu acredito que você vai poder aí nos ajudar nesse aspecto. Antes do Marcos falar, eu vou até fazer uma propaganda para ele aqui, porque eu adquiri os 3 diretamente com ele. Inclusive, eu ganhei aqui, isso daqui não vou deixar, que não vai sair da página que está marcada, mas eu tenho o antividência dele aqui, a caixa preta de Darwin também, que ele que traduziu. Inclusive, ganhei ele autografado aqui, ambos os deles, e o Fomos Planejados. Todos excelentes livros aqui, eu não sei se vocês conseguirão essa assinatura aqui, mas eu tenho. Ainda é possível conseguir adquirir diretamente com você, Marcos? Sim, é possível? Então, como é possível adquirir diretamente com eles esses, nós colocaremos o Instagram dele aqui embaixo para vocês, após o vídeo, entrarem lá e entrarem em contato com ele para adquirir esses livros. Ele consegue um desconto muito bom e também vai autografado para você. Maravilha. Sobre livros, a Sociedade Criacionista Brasileira, né, já há décadas publica livros excelentes no Brasil, né? Ariel Hutt tem livros fantásticos. Michelson Borges, Por que Creio em Deus? O Everton, não é? Grande escritor, escreveu sobre o design inteligente, sobre os dinossauros. Tem os meus livros, né, da editora Mackenzie, a gente vai... São 4, agora a gente vai publicar o 5º, eu escrevi mais um, e a gente quer chegar aí a uns 15, 20.
Sites, olha, tem toda quinta às 5 horas, 5, nós temos a Liga do Design Inteligente do Discover Mackenzie, a gente está transmitindo palestras, então põe aí na sua agenda, quinta, 5 horas, 5. Temos no Discover Mackenzie vários vídeos que a gente traduziu, no YouTube você encontra muitas palestras. Agora, de 6 a 8 de novembro, aqui em São Paulo, no Rua Maranhão 371, no Meliá Trip, nós vamos ter o 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. O primeiro congresso foi ali, né, em 2014, agora em 2020 a gente está fazendo o 2º. Tem TDIs pelo Brasil todo, né? O 2º Congresso Brasileiro de Design Inteligente tem o patrocínio do NASP, do Mackenzie, da Univangélica, de várias empresas. Se você quiser participar face a face, venha, né? Deus te deu um sistema imunológico que te protege em 99,9% dos casos. Esse 0,1 é a queda, tá? Põe na conta da queda, mas 99,9% dos casos o sistema imunológico. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou esperando a vacina, a salvação é a vacina, a salvação é Deus que te deu o sistema imunológico, 99,9% de cura. 0,1 é porque às vezes ele quer levar alguns, tá? É ele que determina, né, o dia da nossa partida. Então venha, não tenha medo do vírus, não. Vamos usar aquela máscara, tá? Tudo bem, tá? Passar álcool gel que tem glicerina que captura vírus, né? Máscara que fica úmida que captura vírus. Tô brincando, Gostando tá, muito gente? desse final, estou gostando muito. Eu sou da Liga Anti-Máscara, da Liga Anti-Fica em Casa e da Liga... Eu sou dessa também. Eu sou da Liga, confia em Deus. Eu sou da Liga, confia em Deus. O sistema imunológico, 99,9% de proteção, no mínimo. E se Deus te levar, é porque Ele quis levar, não foi o vírus, entendeu? Acho que é assim que os cristãos deviam... Então, estou vendo um monte de cristão morrendo de medo preso em casa. Não é assim que cristão deveria agir, né? Eu acho, tá? Minha opinião particular, gente. Opinião particular, né? Só poderia ser a minha. Amor. Mas, pô, confia em Deus. Deus, mesmo que antes dos seus, o Salmo diz isso, né? Mesmo antes dos seus dias existirem, ele já contou todos os seus dias e determinou o dia da sua partida. Então, o vírus não vai te levar nem antes nem depois. Quem vai determinar é Deus. E óbvio que você tem que tomar cuidados, né? E não sei o que e tudo mais, mas não temer não. Peito aberto. Exatamente. Assim que a gente... O povo está morrendo, né? Morrendo mesmo de medo, né? Morrer de medo causa... Você fica deprimido, né? O seu sistema imunológico fica abalado, né? Confia em Deus e vai em frente. Por isso, 6, 8 de novembro, a gente vai estar aqui no The Royal, no Meliá Trip, venha com a gente. Ou então, você adquira online, a gente vai ter lá uma pequena taxa. O NASP está patrocinando, o Mackenzie e tudo mais. Quanto mais patrocinadores, a gente quer reduzir os custos. Então, se você tem uma empresa que quer patrocinar, fala comigo, tá? Patrocine a nova teoria sobre as nossas origens, que substituirá a evolução. Olha só que... onde você vai pôr o dinheiro do patrocínio da sua empresa? No TDI. Glória a Deus. Melhor patrocínio, glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrando então, tá? Eu quero conceder aqui a palavra para você, Marcos, para você deixar as palavras finais. Eu gostaria de encerrar com uma oração, se fosse possível, depois suas palavras finais aí, seu fechamento. Claro. E aí a gente encerra com chave de ouro, conversando com o Papai do Céu, né? Amém. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite novamente. É um privilégio sempre imenso estar com meus irmãos adventistas, né? Eu acho que, se contar as palestras que eu dei no Brasil, os adventistas estão em número 1. Então, tenho os adventistas como meus grandes parceiros no Brasil, né? Admiro demais a fé, a disposição em defender a verdade bíblica do povo adventista, meus irmãos em Cristo. Um abraço fortíssimo de um batista quase adventista. Estava falando para o Helder aí que tem alguns probleminhas, que eu não vou contar para vocês, porque eu não... não vou contar, né? Eu falei com o Michel Soborges outro dia, ele falou assim, Deus tenha misericórdia de você, Marcos.
Então, sempre um privilégio estar com os meus irmãos e parabenizar pela defesa da fé, né? Eu acho que se tem uma denominação que nunca abandonou a defesa da literalidade de Gênesis, né? Que fomos feitos prontos por um grande Deus, foram os adventistas, né? Eu sou batista, infelizmente, os batistas, né, têm muitos problemas nessa área, né? Evolucionistas teístas e tudo mais. Então, parabéns aos adventistas por terem se mantido fiéis à palavra e defenderem a verdade sobre as nossas origens. Jovem, se você é um adventista, né, saiba que a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor, que Deus nos fez prontos. Então, o que se aprende na igreja adventista e na escola adventista sobre as suas origens é a mais pura verdade. É verdade referendada pela ciência na sua mais pura essência. Então, não abandone seu Deus por pouca ciência de biólogos do YouTube e professores de biologia que, às vezes, nas suas aulas, ficam tentando te catequizar no naturalismo e no ateísmo. Siga os grandes da ciência, os ganhadores de prêmio Nobel, 90%, tá bom? Sabe que Deus te fez a sua imagem e semelhança. Deus, né, a Trindade reunida falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só que coisa magnífica isso. Façamos o homem como nós somos, da nossa espécie, do jeitinho que a gente é. Olha só, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um pouco abaixo dos anjos me fizeste. O salmista fala isso. Aí a gente vai julgar os anjos, né? Tem uma corrente teológica que diz isso, né? Em um versículo. Pô, então, talvez acima dos anjos. Olha só que coisa, né? Qual seja a teologia, a gente sabe que a gente foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Então, não abandone seu Deus por teoria de homens. Maldito o homem que confia no homem. Confie na palavra, num Gênesis literal, Adão e Eva no paraíso. E nesse grande Deus, né, que te fez a sua imagem e semelhança, e que te quer ao teu lado, por isso escreveu um livro, mandou seu filho para que morresse na cruz por nós, não é? E é isso, é essa mensagem final, porque é a ciência que dá bases a essa mensagem. Então, se a ciência não nos levar mais próximos de Deus, para nada serve. E, felizmente, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente na ciência. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. Então, glórias a Deus, porque Ele nos mostrou sinais claros de que Ele existe. Ele não quer nos enganar e nos persuadir ao erro. Pelo contrário, Ele deixou sinais claros da sua existência, deixou os sinais claros de que Ele se importa conosco, tá bom? Grande abraço. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer aí a todos vocês que estão assistindo aí, aqueles que vão assistir também. Agradecemos aí ao Bruno, que foi o nosso ponto de contato com o Marcos, tá? Agradecemos aí também ao Wesley, do canal Deus Plano B, né? Eu falei, não, pô no meu canal lá Escritura, né? Que a gente tem um grupo de estudo da Bíblia, mas é um grupo reduzido, né? Falei, não, o Marcos precisa ser mais visto aí, né? Vamos pôr num público maior aí, né? E aí o Wesley, do canal Deus Plano B, ele aceitou prontamente, é meu irmão consanguíneo, né? Aceitou prontamente aí. Quero agradecer também aos colégios adventistas da Lapa e da Viliara, os alunos, né? Que estão aí nos acompanhando também. E ao Grupo Escritura, né? Que a gente estuda aí, formando professores da Bíblia, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Marcos, agradeço. E vamos falar com o Papai do Céu aí nesse momento. Grande Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, nós queremos agradecer por essa brilhante palestra e também pelas respostas sábias, embasadas na ciência mais pura, que reflete a existência e o caráter de um Deus maravilhoso e criador. Ajude-nos, ó Deus, a nos debruçar mais sobre esses estudos e auxiliar os nossos jovens para que os seus pés sejam firmes, caminhando na vereda da justiça até que Cristo venha. Tudo isso nós rogamos em doce nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Muitíssimo grato aí, ó.
Parabéns, amigo. Glória a Deus. Tremendo. Glória a Deus mesmo, viu? Muito bom. Muito bom. Deus abençoe, queridos. Fiquem na Até paz. mais. Uma boa noite. Boa noite Amém. a todos. Boa noite, boa noite. Ô, Marcos, só um pouquinho.